Ao longo desses anos, eu tenho certeza que você o conhece muito bem, tem propriedade para falar sobre política. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Abdon. Estamos aqui, tentando entender o processo eleitoral, tentando entender os políticos, né? Será que há como entender? É difícil, é difícil. É igual o ser humano, né? Olha só, no dia 20 desse mês começa aí o período das convenções partidárias. Nesses eventos, filiados às legendas fazem a escolha dos candidatos a prefeito e vereador que vão concorrer em outubro a esses cargos eletivos. Tanto prefeito quanto vereador, e a gente sabe que aquele processo todo, mas tem data para isso e é preciso eles ficarem dentro desse prazo, se organizarem, porque é um vai e vem danado, né? Abdon, o prazo começa no próximo sábado, dia 20, né? E aí eles têm até o dia 5 de agosto para fazer essas convenções, os partidos, né? Os partidos. Aí depois tem até lá é uma negociação que não acaba, muita negociação, até porque quem vota na chapa são os delegados do partido, né? Então, aí normalmente o partido já decide por uma chapa majoritária e uma chapa proporcional, ou então decide uma chapa proporcional e a coligação na disputa majoritária, na disputa de prefeitos, né? Eles fecham a chapa de vereadores e decidem se fazem coligação ou não com outros partidos, né? Este ano, cada partido tem direito a 24 candidatos a vereador. Ou seja, em cada município, cada partido tem direito a 24 candidatos a vereador, não é? Então, isso foi limitado pelo TSE. Antigamente, não. Antigamente era quase o dobro disso, né? Então, aí hoje, não. Com a legislação nova, cada partido teria 24. Cada partido ou coligação. Se você coligar também, a coligação terá direito apenas a 24. Ou seja, o número de vagas é isso, 24 nas cidades em que tiver 23 vereadores, né? Nos municípios que tiver, por exemplo, 12 vereadores, 13 candidatos cada partido, né? Ou seja, é um candidato mais o número de vagas a ser disputada. Serem disputadas. Então, há essa modificação na legislação. Então, os candidatos estão aí nos municípios tentando viabilizar suas candidaturas, né? Já tem gente que ainda está marcando o lançamento de pré-candidatura aí essa semana, quando a partir de sábado já começa o prazo para a definição de candidaturas efetivamente, né? Agora, Luiz, o que a gente observa é que se cada partido tem esse número X de vereadores, de possíveis candidatos a vereadores, você imagina numa coligação de 6 partidos ou 7 partidos, às vezes temos até coligações com mais partidos, o número de candidatos que esse majoritário poderá alcançar. O negócio é o seguinte, na eleição proporcional de vereadores, não é permitida a coligação. Na eleição proporcional de vereadores. Eu falo pro executivo, porque o... sim, no executivo, para prefeito. Exato. Aí para prefeito vai ter... na verdade, a coligação tem direito lança um candidato, né? Em torno de um candidato só, né? Agora, os partidos, como para vereador não pode ter coligação, a legislação proibiu as coligações, mas aprovou a federação. Então, se os 3 ou 4 partidos dirigem em federação, eles também têm direito a apenas o número de vagas mais um candidato, né? Então, eles têm que se virar nos 30 nessa questão aí. E olha, o número de candidatos que se propõem a se tornarem vereador de um município como Palmas, por exemplo, é enorme. Agora é o seguinte, se o partido, como na proporcional ele não pode fazer coligação, os partidos podem fazer coligação na majoritária. Então, por exemplo, aqui na capital, o PL, no momento, o PL tem pelo menos 5 candidatos, 5 partidos aí que vão disputar as eleições. Então, esses 5 partidos aí vai dar quase 150 candidatos pedindo voto para um candidato a prefeito, né? Então, é o que eu coloquei. Olha só, o Tribunal de Justiça aqui do Tocantins decidiu a favor do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado, o SINDARE, né, garantindo reajustes salariais aos auditores fiscais. A decisão será incluída nos contra-cheques dos servidores, corrigindo distorções salariais. Também isso chega no judiciário e é uma informação que alegra. Na verdade é o seguinte, Abner, essa questão é que em 2005, o governador Marcelo Miranda decidiu juntar as duas categorias
de auditores fiscais que existiam no Estado. Ou seja, existiam os auditores fiscais concursados com nível superior e existiam os agentes de fiscalização de Receita Estadual, que era nível médio. Aí o Marcelo Miranda juntou essas duas categorias numa categoria só de auditores da Receita do Estado. E aí, só que com essa junção aí, ficaram os auditores ganhando um salário maior e os novos auditores, que eram os agentes, ganhando um salário menor. E aí, o que aconteceu? Esses agentes reivindicaram do governo um reajuste para equiparar aos auditores. E aí o governo Marcelo Miranda concedeu esse reajuste, só que concedeu só para eles. E eles já estavam numa mesma categoria, ambos os cargos, né? Então ele não concedeu para aqueles anteriores, né? E aí houve uma negociação política no governo, e aí o governador Marcelo disse que quando passada a eleição, que era 2006, ele ia conceder essa equiparação. E aí o secretário da Fazenda, então, era o Dorival Roriz, e o Dorival veio a falecer, logo em seguida, faleceu de problemas decorrentes de uma cirurgia bariátrica, e essa questão ficou por aí, sem o governo solucionar, e aí Marcelo empurrou com a barriga, Marcelo e Brito Miranda. E aí o que aconteceu? Os auditores, aqueles auditores que ficaram sem o reajuste, entraram na justiça. Eles ganharam tudo, até no Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo mandou o governo cumprir a obrigação do governo realinhar esses salários, ou seja, conceder aquele reajuste, né, lá de 2005 para os auditores também, ou seja, uma obrigação de fazer. Né? E aí o governo recorreu e um juiz de primeira instância, imagina a situação, algo decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Um juiz de primeira instância decidiu revogar essa decisão e disse que já tinha sido concedido o reajuste, ou seja, misturou aquele reajuste de 2005 com os reajustes de database, de progressões e promoções que vieram depois, que não tinha nada a ver com a história. E agora o Tribunal de Justiça mandou o governo, determinou a obrigação de fazer, do governo de realinhar esses salários. Evidentemente que não vai ter custo para o governo nesse momento, porque a maioria desses auditores, eles já superam o subteto. Então, eles já estão no teto, então eles não vai ter custo para o governo. E aí, com essa decisão, os auditores vão entrar na justiça agora para o governo seja obrigado a pagar. Aí sim, se nessa obrigação de pagar os auditores tiverem êxito, aí eles vão ter que receber, o governo vai ter que pagar para eles o retroativo. Ou seja, de 2005 até aqui, que não tiveram. Aí isso vai dar uma bolada. E aí, só que muita gente desses auditores, muitos já morreram, outros aposentaram, esperando essa correção, é o que não veio, né? E parece que deve vir agora. Olha, isso não é nada fácil. Você esperar durante todo um tempo de vida digamos, aquele benefício, né, que a lei te dá, e de repente fica esse imbróglio todo. É igual você marcar uma consulta em determinado órgão, que o cara fala assim, não, você está com problema de coração todo, daqui a 8 meses você vem fazer a cirurgia e não dá tempo. Acontece muito isso aqui no HGP, né? Às vezes a pessoa fica internada lá. Esse inchaço na folha é grande, Luiz, em relação a valores? É o que eu te disse, num momento, nessa decisão do TJ, que é a obrigação de fazer, ou seja, o governo vai ter só que realinhar no plano de cargos, os salários lá, os salários da tabela. Porque naquela tabela, quando o governo concedeu aquele reajuste para os agentes, para ficar igual aos auditores, teve agente que ficou, tipo assim, no nível 3, com salário maior do que o nível 4 dos auditores. Então, houve uma distorção ali naquela época. Então, essa obrigação de fazer é apenas para realinhar no plano de cargos. E aí, a partir disso, os auditores devem entrar na justiça para o governo ter a obrigação de pagar. E aí o governo vai ter que pagar o retroativo. Agora, na questão de custo, de despesa, esse pessoal já está acima do subteto, ou seja, já acima do salário do governador, eles já devolvem para o governo, né, que é aquela questão do subteto. Né? Então, eles não, em tese, não haveria custo para o governo. Haveria menos receita, né, para o governo, né? Mas custo não, porque eles realmente não ficam aí, eles não vão ganhar acima do subteto, porque o subteto aí foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso sem contar que tem alguns, como você colocou, que já não está mais entre nós, né? Já aposentaram e morreram, tem muitos que morreram, né? Então aí desse lenga-lenga. Vai né? dar... Essa situação dava apenas para exemplificar. A família não tinha direito?
Não tem não, não tem não. Então, dá para exemplificar como a política no Tocantins, às vezes, comete equívoco, né? Os deputados aprovam leis assim, inconstitucionais, né? E o governo, às vezes, toma decisões inconstitucionais, como essa de Marcelo Miranda aí, que é muito semelhante àquela dos 25% dos servidores públicos, né? Que o Marcelo concedeu, o Estado estava quebrado, ou seja, o Estado estava fechando o ano sem financeiro e sem orçamento, e Marcelo concedeu um reajuste de 25% para os servidores públicos. E a lei foi publicada, os deputados aprovaram sem estudo prévio. Sem estudo prévio, estudo de impacto financeiro e econômico. E aí o governo, em seguida, revogou aquela lei, só que aí os servidores já tinham ganho o direito. Não se pode reduzir salário no Brasil. E essa decisão foi a decisão do ano passado, que o Supremo referendou e o governo agora está lutando para negociar esse passivo com os servidores públicos. Então, são leis que a Assembleia, que os governos mandam para a Assembleia, que a Assembleia aprova, carimba, sem fazer estudos, né? E dá nisso, né? É verdade. Ô, Armando, amanhã vamos trazer um assunto bem interessante aqui, que é pesquisa eleitoral, para ver se a gente dá uma debatida. Tem muita gente contestando muita coisa, tá bom? A gente está chegando ao final do programa. Eu agradeço muito a sua atenção. Vamos falar sobre reforma agrária.